Ilustríssimo professor Dr. Vantuil Pereira, presidente da mesa. Ilustríssima e querida paraninfa, professora doutora Flávia Guerra Cavalcante, em nome de quem cumprimento todos os demais professores e professoras aqui presentes. Queridos pais, familiares, amigos, colegas, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à minha turma por ter me escolhido como orador. Prometo que não vou estourar muito o tempo que me foi concedido. Fins de ciclos são períodos geralmente propícios à reflexão sobre o tempo que passou e ao planejamento sobre o tempo que virá. Proponho, portanto, meus caros colegas, que façamos aqui e agora, neste, quem sabe, último encontro de todos nós enquanto turma, um movimento pendular de olharmos para trás e também nos voltarmos para frente. 4 anos já se passaram desde aquele agosto de 2009, quando iniciamos a caminhada que hoje, ao menos simbolicamente, chega ao fim. Vindos de diferentes lugares, com diferentes histórias de vida, tínhamos em comum a escolha do curso e o que dela decorre, o desejo de entender as relações internacionais em suas múltiplas e complexas dimensões, o desejo de melhor conhecer o mundo e, quem sabe, até mudá-lo. Enquanto grupo, nos caracterizamos pela diversidade. Diversidade de origem, de sonhos e de objetivos. Diversidade no modo de pensar, de agir e de ser. Compondo a nossa turma, há os da Zona Sul e os da Zona Norte. Há os da Ilha e os da Zona Oeste. Há os da Baixada, de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito. Há representantes de Petrópolis, Friburgo, Volta Redonda, Resende, Campos e Macaé. Há também Vila Velha e Maceió. Há os que vão para a faculdade a pé, de skate, bicicleta, carro, ônibus, metrô, barcas e trem. Há os estudiosos e os não tão estudiosos. Os com caderno e os sem caderno. E os com xerox de quem tem caderno. Há os festeiros e os reclusos. Há os desesperados e os tranquilos. Há desde capitalistas defensores de Adam Smith até socialistas fãs de Che Guevara. Meninas de salto alto e meninas de havaianas. Há os realistas e os idealistas, os mais da economia e os mais da política. Há, torço eu, futuros diplomatas, futuros acadêmicos, futuros executivos, homens e mulheres de negócios. Espero que não haja futuros desempregados. Caracteriza-nos também, creio eu, mais do que a mera paixão por viagens, a paixão por outros países, por outros idiomas e por outras culturas. Temos neste grupo os que falam em níveis mais ou menos avançados inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês, russo e não duvido que haja alguém se aventurando em outra língua. Temos também nesta turma um número considerável de intercambistas. Mais de 1/3 de nós estudou por curtas ou longas temporadas no exterior. Fizemos-nos representar na França, no México, na Irlanda, no Japão, no Canadá, na Suíça, nos Estados Unidos. Aliás, admira-me que tenhamos conseguido reunir todos aqui hoje, pois há sempre um de nós em algum canto desse planeta. E repito, mais do que mero gosto por viajar, creio que isto representa nossa abertura de espírito e nosso desejo de conhecer o mundo para além das páginas dos livros. Tenho certeza de que os que ainda não tiveram a oportunidade de visitar outros países, em algum momento da vida o farão, a lazer ou a trabalho, pois viajar também faz parte da nossa formação. Ao longo desses últimos 4 anos, foram centenas de aulas, dezenas de provas, trabalhos, seminários, resenhas, muitos professores e muitas emoções. Quem não se lembra das tão temíveis provas orais do professor Zebit, um ex-diplomata russo? E dos trabalhosos trabalhos do Vantuil e do Valente? Tinham também, as para muitos, complicadas provas de economia e as provas de um dos homens mais poderosos do Maranhão, segundo suas próprias palavras.
Marcelo Coutinho. Outra pedra no sapato foi a disciplina não muito familiar de contabilidade e análise de balanços. Nela, aprendemos a equilibrar os balancetes e os razonetes. Com um dos mais viajados e viajantes professores desta douta universidade, a dificuldade não eram os trabalhos, mas sim saber quando é que teríamos aula. Impossível não lembrar também das provas bizarras da disciplina de cerimonial e protocolo, ministrada pelo Alexander, sempre ele, Zerdes. E enganou-se quem pensava que apenas as provas e as avaliações seriam os obstáculos a serem por nós vencidos para alcançarmos o tão almejado diploma. Desafio maior foi o de estudar num curso recém-instituído e com graves deficiências de planejamento e estruturação. Ingressamos na UFRJ no primeiro ano da graduação de Relações Internacionais. Fizemos nossos 2 primeiros períodos no campus Twin Fix, no centro do Rio. A partir do 3º período, fomos transferidos para o campus da Praia Vermelha, em Botafogo. À medida que novas turmas iam chegando, aumentava o temor de uma nova transferência, desta vez aqui para o Fundão. Lembrando que o curso é noturno, é compreensível a apreensão gerada por essa possibilidade. No primeiro semestre de 2012, fomos remanejados para containers. Depois, para instalações do Instituto de Psicologia. Muitas mudanças de sala, uma constatação. Nosso curso foi criado sem a mínima estrutura física necessária. Cria-se um curso sem criar um prédio para abrigá-lo. Aumenta-se o número de alunos na universidade sem saber em que salas eles vão estudar. Tivemos também muitos problemas com a secretaria, ou melhor, com a falta de secretaria, com a burocracia excessiva do curso e com seu formato multi-unidades. Como se tudo isso não bastasse, enfrentamos em 2012 a maior greve das universidades federais nos últimos 10 anos, paralisação que se estendeu por 4 meses. Todo o transtorno do calendário, das férias deslocadas e das aulas durante o verão teriam valido mais a pena se as legítimas demandas dos professores tivessem sido melhor atendidas. Fica aqui registrado, portanto, o nosso apelo para que melhorias sejam realizadas neste curso, que, fazendo parte de uma das melhores universidades brasileiras e com um quadro de professores altamente qualificados, tem todo o potencial para ser um dos melhores do país. Caros colegas, nossa convivência diária forjou solidariedades, ajudas e cooperações, e forjou também atritos, desentendimentos e discussões. Grandes dissensos surgiam para a tomada de pequenas decisões, como mudar uma data de prova ou o dia de uma apresentação. Quando o assunto, então, era formatura, surgiam impasses quase tão graves quanto os do Conselho de Segurança da ONU. Um deles resultou no fato de não termos nem festa, nem viagem. A data das fotos do convite também foi um parto. Difícil conciliar os interesses divergentes. Um tinha compromisso, outro ia viajar, outro ainda não tinha voltado, outro trabalhava no sábado, outro tinha uma festinha. E quando uma pessoa disse que não poderia naquela data, porque ia levar o cachorro para fazer acupuntura, alguém da comissão perdeu toda a paciência e mandou a turma inteira para lugares indevidos. E eis que na data marcada, choveu e recomeçou toda a novela. Aliás, aproveito para fazer aqui um agradecimento muito especial a Gabriela Sampaio, a Júlia e ao Hélio por terem aceitado levar adiante essa formatura. Mas também houve momentos de confraternização e integração, como as chopadas, os churrascos e os encontros nacionais de estudantes de RI. Deles falo com menos propriedade, mas contaram-me que o ápice da integração, aquelas atividades que ninguém faltava no ENERE, eram as festas.
Essas sim foram memoráveis, embora muitos dizem não se lembrarem de nada, nem mesmo de serem socorridos. O realismo trocava a corrida armamentista pela corrida pelo copo. Teve até gente indo embora de chopada sem as calças. Diante do interesse comum, vista a necessidade e impossibilidade de lermos mais de 20 textos para uma única prova oral, vimos surgir a união em forma de divisão social do trabalho. Cada aluno se responsabilizava por um texto e se comprometia a compartilhar com os demais o resumo. A solidariedade também se expressou quando os ausentes se encontravam presentes na lista de chamada. E o que dizer dos cadernos generosamente compartilhados? Salvaram muita gente. Senhoras e senhores, a harmonia e o conflito fazem parte das relações humanas e também fazem parte das relações entre os diferentes estados. Nem só de paz vive o mundo, tampouco só de guerra. E por falar em paz e guerra, mergulhamos nos últimos anos no estudo de conflitos históricos e recentes que assolaram e continuam a assolar a humanidade. Todos os dias, os jornais, a televisão e a internet nos fazem saber de conflitos ocorrendo em algum canto do planeta. É evitável? E nós, os homens, somos nós por natureza decaídos? Estas perguntas foram feitas durante muitos séculos por filósofos, intelectuais, políticos e analistas internacionais. Limito-me aqui a levantar os questionamentos, pois se tem uma coisa que aprendemos neste curso, é que ainda temos muito que aprender. O mundo é infinitamente mais complexo do que poderíamos imaginar 4 anos atrás. O homem é capaz de realizar grandes feitos e enormes brutalidades. A hipocrisia, a mentira e o desprezo pela vida fazem parte da política internacional. Saber disso, todavia, não significa aceitar isso. Não deixemos que a realidade nos embruteça, nem que nos leve aos ideais juvenis. Temos, todos nós, um papel a desempenhar no incessante modelar do mundo. Parafraseando um grande teórico das relações internacionais, Alexander Wendt, eu diria que o mundo, em grande parte, é o que nós fazemos dele. Que façamos dele, portanto, um lugar melhor. Que utilizemos os nossos conhecimentos para construir pontes e superar obstáculos, e para, com palavras, silenciar as armas. Caros colegas, ainda que tendamos a ser cidadãos do mundo, não nos esqueçamos que somos, antes disso, brasileiros e temos um compromisso para com esse país. O Brasil tem avançado muito nos últimos anos, é inegável, mas são mudanças na continuidade. Permanecemos um país atrasado, periférico e com graves mazelas sociais. Quando olhamos para o futuro, diz o historiador José Murilo de Carvalho, é na forma da utopia do grande império ou da grande potência que não se conecta a políticas do presente. Segundo dados do Ministério da Educação de 2011, apenas 17,6% dos jovens de 18 a 24 anos frequentavam ou haviam concluído o ensino superior. Não nos esqueçamos deste dado. Ainda que muitas vezes nossa realidade mais imediata não nos permita ter esta impressão, fazemos parte de um grupo muito restrito da juventude brasileira. Temos uma contribuição a dar no presente e no futuro do nosso país. Embora me orgulhe fazer parte desta turma, entristece-me não ver nela refletida a diversidade racial, étnica e social que caracterizam o Brasil. Encaminho-me para o final deste discurso com o sentimento de que o tempo, nos últimos anos, passou rápido demais. Levou-nos embora velhas preocupações e nos trouxe novas. Fez-nos superar desafios e hoje nos coloca em face de outros. Obrigado a todos, pais, mães, familiares,
companheiros e companheiras, amigos e colegas que nos acompanharam e nos apoiaram em todo esse caminho. Não acredito que sozinhos pudéssemos ter chegado até aqui. Nem acredito que sozinhos possamos seguir adiante. Continuem conosco. Aos mestres, a gratidão pelos conhecimentos compartilhados. E aos colegas de classe, principalmente a eles, o agradecimento e a saudade. Não desfrutaremos mais da convivência uns dos outros, e pode ser que no futuro, ao olharmos a foto da nossa turma, não nos lembremos do nome de alguns. Nada disso apaga o fato de termos feito parte da vida uns dos outros. Somos como as águas de afluente que, após se juntarem num curso principal, desembocam na imensidão do mar, cada corrente em sua direção. Tendo conhecido e convivido com vocês, acredito no potencial que temos para sermos agentes da mudança. Acredito no potencial de cada um para exercer com brilhantismo a atividade que abraçar, seja ela qual for. Não nos intimidemos com o novo, com o desconhecido. Lancemo-nos em novas aventuras com a determinação e a coragem que nos trouxeram até aqui. Experiências ainda melhores estão por vir. Sucesso e boas viagens. Muito obrigado. Chegamos então ao momento tão esperado desta solenidade, a entrega dos diplomas que será realizada pelos componentes